A partir de agora, Debate Melodia. Olá, gente amiga, muito bom dia, estamos de volta aqui na sua Melodia. Somos uma só família, somos Melodia. Rádio é Melodia, rádio é Melodia. 87,9 FM, muito prazer, nós somos a Melodia, há 16 anos no ar, já chegando agora em 17. O tempo passa muito rápido, né? Por isso nós somos uma só família, há 17 anos juntos, né? E é assim que estamos fazendo diariamente aqui no Debate Melodia, trazendo os temas mais polêmicos ou atuais para serem discutidos à luz da Bíblia. Na manhã desta quinta-feira estou recebendo o pastor Davi Amâncio, Igreja Batista da Palavra. Bom dia, pastor. Bom dia, pastor Gilaelson, companheiros da mesa. Óticas da Gente. Você vai lá, tem preço bom e qualidade, viu? Inclusive, não só qualidade nos produtos, mas qualidade no atendimento. Quem responde pela Ótica da Gente é o pastor Orlando Filho. Depois a gente acerta o comercial. Amém. Endereço... Avenida Ascendino Melo. Ascendino Melo. Em frente ao Labo. Em frente ao Labo. Pronto. Esse é o endereço da sua economia. É bom que eu já sei o endereço, só passar lá e pegar o cachê, né? Exatamente. Muito bem. Conosco o pastor Silvio Rocha. Bom dia, pastor Silvio. Bom dia, pastor Gilaelson, bom dia também, pastor Davi, pastor Orlando, né? E bom dia você também, querido ouvinte, né? Que nos acompanha aí pela Rádio Melodia, também pelo Facebook e, por enquanto, né? Uma manhã maravilhosa para você. Eu creio que até meio-dia aí a gente vai estar falando muita coisa boa aí da direção de Deus aí para o coração de todos vocês, viu? Deus abençoe. Muito bem. E o pastor Orlando Filho conosco também nesta manhã. Bom dia, pastor Orlando. Bom dia, pastor Gilaelson, pastor Davi Amâncio, pastor Silvio. Prazer conhecê-lo aqui nessa manhã. Ouvintes da Melodia. Satisfação estar aqui nessa quinta-feira, primeira quinta-feira do mês de março de 2025. Deus abençoe. Vamos então iniciar o nosso debate orando, falar com o nosso Pai que está no céu. Hoje eu vou pedir ao pastor Silvio que apresente este momento ao Senhor. Senhor Deus e Pai querido, nos abençoa agora, Pai, ó Deus. Ilumina a nossa mente e coração, possa também trazer as lembranças de tudo quanto aprendemos, tudo quanto Tu tem nos dado a saber e conhecer, porque a Tua palavra diz que aquele que clama a Ti, ó Deus, que Te busca, Tu revela as coisas ocultas, escondidas. Seja assim para nós, para todos que acompanham o programa, que sejam abençoados com a ministração da Tua palavra, com o ensinamento, com a direção que vem de Ti, para que cada um cresça espiritualmente, haja edificação, haja fortalecimento no corpo de Cristo, do Teu povo que vive aí, ó Deus, em busca da Tua presença, em busca da Tua vontade. Abençoa-nos nesta hora e fala ao nosso coração, no nome de Jesus. Amém. 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 Pesquisa do dia. Hoje, na pesquisa do dia postada no site da Melodia, melodiaconquista.com.br, estamos perguntando assim: o cristão está sujeito a algum tipo de maldição familiar? Sim ou não, pastor Davi? Depende. Não façam isso, viu? Eu usei minha prerrogativa de 16 anos de casa. Pastor Silvio? Pode ser assim, né? Assim, Sim ou não? Sim ou não. O cristão... Se está sujeito a algum tipo de maldição familiar? Rapaz, uma pergunta difícil. O senhor pode dizer sim ou não, ou e depois não. Entrar com recurso. Tá certo, então eu vou dizer que sim. Muito bem. Tá tão na moda essa palavra, né, pastor Orlando? Hoje é só recurso, né? É só recurso. Petição, enfim. E aí? Não. Não? Cristão. Olha, Olha, foi firme, hein? Temos debate hoje, hein? Pois é, você também pode dar sua opinião. Vai lá, melodiaconquista.com.br.
Vamos então aqui o enunciado do nosso debate. Aspas. Quando vemos em Êxodo 20, capítulo 20, verso 5, Deus dizendo que visita a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração, isso é uma indicação de que a maldição hereditária existe? Fecha aspas. Bom, o tema do debate é este mesmo. O cristão está sujeito a algum tipo de maldição familiar? Vamos discutir agora no Debate Melodia. Debate Melodia. Bom, nós temos aqui esse texto do Êxodo do pastor Davi Amancio, capítulo 20, verso 5, para contextualizar. E nós temos também essa pergunta aí do nosso debate, que já entra mesmo. Deus, na repetição da lei, que Deuteronômio é a repetição da lei, eu coloco diante de vocês a bênção ou a maldição. 28, né? 28. Ele ainda diz assim, escolhe a vida para que vivas, né? Ainda dá uma dica. Escolha a vida para vocês viver. Então, é importante destacar que a maldição sem causa ela não chega. É o que está escrito, né? Agora o pessoal fica inventando tanta coisa e atribuindo a maldição. Ontem nós estávamos discutindo aqui o fenômeno church, né? Aí, igreja tal, church. Se a palavra church significa igreja... É igreja em inglês, né? Aí fica redundante. Mas é tudo por conta de quê? Ignorância. Sim. Ou seja, falta de conhecimento atrelado a uma crise de identidade que a pessoa vive como brasileiro, mas admirando tantos americanos que não pode ver uma palavra em inglês que aí lança a mão porque ficou chique. Eu criei um conceito de depressão silenciosa. É aquela depressão que não dá sinais. O sintoma não grita, mas a pessoa pode estar com a depressão severa, embora silenciosa. Alguém disse, bota um nome em inglês que vai ficar mais bonito. Eu falei, não, moça, é depressão silenciosa, porque eu sou brasileiro e especialmente baiano. Então não tem por que eu ficar americanizando as coisas. Não é porque eu tenho a raiva de americano, não. É só que eu tenho... Valorizar, né? Eu tenho valorizado a nossa língua. Valorizado, né? O fato de ser brasileiro. Sim. E essa língua que nós usamos... Você vai ver, pastor Davi, nenhum americano aportuguesando as suas identidades. Isso é autoestima, que é muito... E eles são patriotas. E por outro lado, dá acesso também aos que não têm tanta erudição, né? Para entender. Isso. E outra coisa, se eu na minha autoestima está tão fragilizada, como é que eu espero que os outros me vejam? Não é? Como é que eu espero que os outros... Então, eles vão colocar o valor em Davi, se Davi mesmo não se dá o valor. Não. Então, começa por aí. Então, a palavra maldição, ela segue também nessa linha da ignorância. Muita gente banalizando. Qualquer coisa agora é maldição para lá, maldição para cá. E esse termo ficou muito banalizado. Assim como o termo adoração, que é um termo tão caro, né? Ficou tão banalizado. Adorar não é cantar. Tem gente que canta, mas não adora. Tem gente que adora, mas não canta. Então, a maldição não está à toa assim, não. Não está à toa. Aí, na psicologia, nós temos uma coisa que é interessante, que você tem, por exemplo, 3 problemas da mesma natureza numa família. Aí nós chamamos de padrão de repetição de comportamento. Eu acho interessante, porque você, quando diz que é uma maldição, a pessoa está fadada, então, a herdar aquilo. Né? Mas se você fala padrão de repetição de comportamento, então tem um modular exemplar. Alguém está reproduzindo o comportamento de alguém que é anterior a ele e onde ele usou como referência, onde ele se espelha, Foi o testemunho com dele. quem ele aprendeu. Pronto, verdade. Com quem ele aprendeu. Então, você tira o fatalismo e coloca, então, algo que é da ordem daquilo que se aprende. Caleb. Que se aprende. Então, eu aprendo. Ou seja, você não pode botar a culpa no diabo, sabe? Não que eu seja advogado de defesa dele, mas ele vai ser julgado pelo crime de tentar e não de pecar por ninguém. Mas então, essa maldição hereditária e esse espírito maligno que fica circulando em família,
É preciso entender que há uma responsabilidade humana nisso. Eu não posso eximir o ser humano da responsabilidade. Visto que até na IA, tire o ser humano, não tem IA. Tire o ser humano. Eu quero ver IA funcionar. Tem que ter ser humano, gente. Tem que ter ser humano. Então, tira o ser humano, diabo não trabalha. Diabo não vai trabalhar na terra se não tem ser humano para ele tentar. Ele vai ficar desempregado. Então, as pessoas precisam se haver com suas questões e assumir. Não, foi eu. Eu reproduzi esse comportamento. Isso aqui não é um demônio que fez isso comigo. Não, eu pequei. Davi, contra ti somente eu pequei. Eu pequei. Então, isso é muito bom porque desloca a pessoa desse lugar, dessa espiritualização barata, e ao invés de tornar o diabo famoso, que é o diabo mais famoso, é o do século XXI, né? Nós nos implicamos no processo. Muito bem. Pastor Silvio, se a gente olhar esse texto aqui sem nenhum cuidado e apenas lermos o texto de Êxodo 20, o verso 5, de fato o texto está dizendo que o Senhor visita a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração. Mas assim, esse texto ele está vigente para os cristãos? Como é que é? A cruz mudou isso aqui? A cruz de Cristo? Como é que é? Já que eu falei que sim, agora eu tenho que me explicar, né? Tá? 25 diz, não adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor, teu Deus, Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem. O texto fala que Deus é quem visita. A gente pensar em maldição, a gente tem sempre que lembrar que em Gênesis 3, Deus amaldiçoou a terra. Ele disse assim, maldita seja a terra por vossa causa. É claro que não houve uma maldição sobre o homem, sobre o ser humano, mas sobre a terra, aí veio a maldição. Se não me trai a memória, a Romanos 8 fala que até a própria criação, ela está na expectativa de que seja redimida do cativeiro da corrupção. Então a gente sabe que veio a escassez, né, veio a erosão na terra, né, veio a seca, e muitas coisas atingiram e atingem até hoje a própria criação, né? Os animais foram tomados de tamanho pavor em face da escassez que começaram a devorar uns aos outros. Eu entendo que aí nasceu a cadeia alimentar, a partir dessa maldição. Mas o próprio Deus, amaldiçoando a terra, trouxe consequências também de dificuldade para a vida humana. O que eu posso entender a partir daí é que também o homem ficou sujeito a influências malignas, demoníacas. Uma vez que abriu a porta para a influência dele, o anjo rebelde, Lúcifer, sobre a vida do casal, consequentemente a influência demoníaca, então, passou para as outras gerações e vem até hoje. Eu não posso aceitar que a dependência de um homem, de um mortal hoje, em determinados vícios, em determinadas coisas, seja proveniente somente dele. Eu entendo que também há uma influência espiritual sobre a vida do indivíduo, para que ele se entregue cada vez mais. E isso é tão sério que ele não consegue se libertar senão pelo poder de Deus agindo na vida dele. Claro que é Deus que está no controle de tudo, né? Quando nós conversávamos ali, antes de começar o debate, o pastor Davi ele falou sobre Jeroboão, que ele instituiu a idolatria, né? Levou o povo a realmente se desviar completamente de Deus. Acabe seguiu também o mesmo caminho, mas a gente encontra ali um rei que foi ungido, o profeta Eliseu ungiu, ele mandou um discípulo ungir, o Jeú, né? E Deus fez uma promessa, até a 4ª geração teria quem se assentasse no trono.
Ou seja, então quem estabelece e determina isso é o próprio Deus, como diz o próprio texto aqui, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem, Deus visita, mas faz misericórdia até 1000 gerações dos que amam a Deus, que buscam a Deus. Então Deus é que determina, né, a vitória, a bênção na vida da pessoa. Então há realmente um requisito, requisito que Deus exige, porque aí não há mais ação dessa influência maligna, porque a pessoa tem obediência a Deus. Não é sem razão que Deus diz para Satanás, liberando, dando liberdade para ele poder entrar e até onde entrar na vida de Jó. Então, parece assim que a entidade, os espíritos malignos, ficam impossibilitados de agir, de adentrar naquela vida pela obediência, pelo temor a Deus. No caso de Satanás, esse episódio de Jó, ele diz o seguinte: tu o cercaste com sebe. Então parece que assim, o que transmite para nós é uma sensação de impotência por parte de Satanás, dos espíritos malignos, para com aqueles que temem a Deus, que andam nos caminhos do Senhor. Mas mesmo assim, Deus tem o poder sobre isso e pode liberar a ação dos espíritos malignos sobre a vida da pessoa. No caso de Saul, ele liberou, né, a ação maligna sobre a vida de Saul, por causa da desobediência, né? E aquele espírito maligno vinha a aterrorizar a vida daquele rei rebelde que deixou de obedecer a Deus. Então, nesse sentido aí, nós entendemos que se Deus está falando que ele visita a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que aborrecem, o texto está dizendo que ele é quem controla essas coisas, né? Ele é que mantém demônios longe ou perto, mediante a sua própria vontade. Concordo com o pastor Davi, mas que o homem é que ele que dá a legalidade, como foi no caso de Adão e Eva, que deixou de obedecer o Senhor e obedeceu, então, um espírito maligno, o espírito de Satanás. Então, nesse sentido, ele abre a porta para a ação maligna na vida dele. Alguém pega o versículo que diz assim, um abismo chama outro abismo, e fala assim, demônio chama demônio. E ainda faz um alinhamento lá com o que Jesus diz, que um espírito maligno, quando sai do homem, ele anda por lugares áridos, não achando repouso, ele volta e traz consigo os 7 piores do que ele, né? Então, poderia fazer uma consideração sobre isso, e que Deus, ele realmente, ele é que determina como fica a situação de cada indivíduo debaixo do céu. Vamos lá. Para você que chegou agora, está pegando aí o nosso debate em curso, nós estamos discutindo este tema. O cristão está sujeito a algum tipo de maldição familiar? Muito bem. O pastor Alano, me parece que no cristianismo não faz sentido isso. Eu tenho que levar os pecados da minha família, ou pelo menos as consequências dos pecados dos meus pais, dos meus avós. Não faz sentido isso no sacrifício da cruz, né? É verdade, pastor. Eu tenho esse entendimento bíblico. Inclusive, todos nós acredito que na nossa criação a gente já ouviu alguma história, ou talvez até na nossa própria família, de pais, avós falando, né? Não, o avô era assim, ele é assim, ele virou assim, né? E o neto também ficou assim também. A gente já ouviu história disso, né? Seja por álcool, por drogas, por qualquer outro tipo de pecado que a gente entenda que é o sentido da palavra maldição no caso desse debate de hoje, né? Já ouvimos isso, a gente cresceu ouvindo isso. E isso faz parte também da nossa criação, da nossa cultura de criação, sobretudo no Brasil, né? Faz parte da nossa cultura. E aonde eu discordo dessa questão da maldição, apesar de ser um cristão renovado, sou renovado, creio nos dons do Espírito, creio em tudo aquilo que nós temos debatido aqui, sobretudo na existência do mal, do diabo, né? Dos espíritos malignos, né? Dos principados, potestades, isso tudo é uma realidade. Contudo, o texto referido aí de Êxodo 25, pastor Silvio, pastor Davi, né? Fala de castigo sobre a criação de imagens, né? De escultura, que iria ter castigo. Mas o Senhor traz a revelação e a pergunta é bem clara quando fala cristãos. Nós entendemos que cristão é aquele que aceitou Cristo como Senhor e Salvador. Se aceitou Cristo, ele foi regenerado no momento da sua conversão e entrou em um outro processo chamado de santificação,
que é esse que nós estamos até hoje. Todos os dias nós estamos num processo de santificação, olhando para a cruz, né, e virando as costas para o pecado. Todos os dias nós precisamos fazer isso. Precisamos ter um ato de conversão diária em nossas vidas. E o cristão que conhece a Cristo, segundo o apóstolo Paulo em Romanos capítulo 6, o verso 6, ele diz assim: pois sabemos que a nossa velha natureza, quando ele fala natureza, ele fala dos nossos usos e costumes, da nossa forma de falar, da nossa maneira de agir, de andar, de pensar. É aquilo que a gente carrega realmente da genética do nosso pai e da nossa mãe, né? Muitas pessoas chegam até mim e falam que a minha filha é a minha cara, que o meu filho é a minha cara. Aí fala, mas esse tem um jeito da mãe e esse tem um jeito do pai, né? Questão de genética. E aí é onde envolve essa questão da cultura que eu falei anteriormente ali, que a gente é criado com os avós falando isso, com pais, com líderes antigos, enfim. Mas Paulo fala que a nossa velha natureza pecadora foi morta com Cristo na cruz, a fim de que o nosso eu pecador fosse morto e assim não somos mais escravos do pecado. Em outra passagem, Apocalipse diz que eis que faço novas todas as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo, né? Então, enquanto cristão, que eu acredito que é a pergunta do debate nessa manhã, o cristão que anda em Cristo, que está nesse processo de santificação, não tem maldição nenhuma que possa alcançá-lo, porque ele está no processo diário de conversão, de leitura da palavra, de santificação, de mudança de vida. E a mudança de vida não tem como conviver com a vida antiga. Eu peguei ontem, lá em casa, minha mãe chegou e falou assim: ô Orlandinho, me chama de Orlandinho, né? Porque meu pai é Orlando, então eu sou Orlandinho na casa. Tem 2 Orlandos lá. Ô Orlandinho, o seu primo, fulano de tal, tá precisando de um sapato. Você não tem um sapato para dele, não? Eu falei, mãe, eu tenho. Eu não sei se depois de velho a gente cresce o pé. Diz que cresce a orelha, mas parece que o pé cresce também. Tem alguns sapatos que ficaram apertados, né? Não são sapatos de desuso, né? São sapatos que podem ser usados. Eu peguei uns 3, 4 sapatos lá, que eu não estou usando mais, e dei. Então a gente precisa muitas das vezes tirar aquilo que não está servindo mais para que o novo venha, né? É uma meia velha que não presta, joga fora. A gente só vai ter um novo se você ficar com a meia velha, você nunca vai atentar para comprar uma nova, a calça velha, a blusa velha, o óculos velho. Precisa descartar o óculos velho para ter um óculos novo. E assim a nossa vida também, a nossa vida cristã. Aquilo que era velho, que fazia parte da nossa natureza antiga, que é o que o apóstolo Paulo está falando, pensamentos errados, né? Ações erradas, convivências, círculos de amizades, palavreado, modo de vestir, né, diferente. E isso faz parte da vida antiga. Com Cristo, cristão está em Cristo. Quem é cristão tem que estar em Cristo. Não existe cristão que não esteja em Cristo. Se não está em Cristo, não é cristão. Então, se está em Cristo, nova criatura deve ser. As coisas velhas se passaram. O que acontece é que hoje tem muita gente que frequenta a igreja, pastor Davi, pastor Silvio, que convive no ambiente denominacional, no ambiente religioso, no ambiente cristão, mas não deixa Cristo fazer parte da sua vida. E aí continua com a natureza antiga, servindo a igreja, convivendo na igreja com a natureza antiga. Então, o cristão deve ter esse entendimento que a sua natureza precisa mudar. E isso jamais vai ter convivência com qualquer que seja o pecado, ou a maldição, ou a questão hereditária que nós estamos falando aqui, porque já se passou, né? Já se passou. Você está numa nova vida, você está numa nova identidade, aquilo que o pastor Davi falou inicialmente, né? Tem pessoas que não sabem a sua identidade, não fica perdida. Eles acreditam em uma conversa aqui, depois tem uma outra convivência familiar ali, aí tem um do YouTube que está falando isso, aí tem um pastor local que fala aquilo, aí fica uma mistura de informações. É a palavra que é a verdade, ele não procurou interpretar de uma forma clara como o Senhor nos fala todos os dias. Então, eu entendo dessa forma a Bíblia Sagrada, entendo dessa forma a vida do cristão. Nós não estamos livres do pecado. Nós, infelizmente, pela natureza pecaminosa que nós nascemos, estamos sujeitos todos os dias a pecados. Mas, no processo de santificação que todo cristão se encontra, todo cristão, aquele que está em Cristo, ele tem o dever de estar revendo suas ações diariamente, pedindo perdão ao Senhor e se aproximando mais da cruz. Muito bem, 11h36, nós vamos rapidamente ao intervalo. Já já a gente retorna para a segunda parte do nosso debate.
Estamos apresentando Debate Melodia. Eu estou super bem. Só bebi pra brindar. Desculpa. Eu juro, só tomei um golinho. Desculpa. Beber e dirigir não tem desculpa. É crime. Quer se divertir? Vai. Mas se for dirigir, não beba. E se for beber, não pegue na direção. Sair para festejar faz parte da vida. Voltar em segurança também. No trânsito, escolha a vida. A Cortina Cia tem tudo para vestir a sua casa. Cortinas prontas e sob medida, tapetes, persianas, colchões, além de uma variedade de roupa de cama, mesa e banho. Tudo isso com o melhor preço e atendimento da cidade. Na hora de decorar a sua casa, escolha a loja mais completa do interior baiano. Estamos esperando por você. Venha nos visitar. Praça da Bandeira 10, Centro, Vitória da Conquista. Acesse o Instagram da Cortina Cia, @CortinaECiaVDC. Você ainda ouve rádio de forma antiga, com chiados e interferências? Melodia. É hora de instalar o aplicativo da Melodia. A rádio com a melhor programação e sem interrupções, onde você estiver. Com o app da Melodia, você ouve sua programação preferida com excelente qualidade, de forma simples e sem travamentos. Para baixar é simples. Vá à sua loja de aplicativos e digite Melodia Conquista. Tenha sempre a Melodia no seu bolso, a qualquer hora e em qualquer lugar. Melodia Conquista, a rádio que conquistou gerações. Falcão Calçados, a sua melhor opção em calçados e artigos esportivos. Destaque feminino Via Marte, Ramarim, Comfort Flex, Dakota, Piccadilly. Masculino, Samelo, Ferracini, Freeway, Pegada, Tênis Fila, Umbro, Topper, Rainha, Mizuno, Olímpicos. Infantil, Bibi, All Star, Pé com Pé, Avenida Lauro de Freitas, 19. Falcão Calçados, a certeza de uma boa compra. 77-2101-4951. Falcão Calçados. Sintonize-se na RBG Bolsas, a loja que traz um mundo de acessórios para você, com uma gama impressionante de opções, desde elegantes mochilas até pastas práticas, necessaires, malas versáteis, carteiras sofisticadas e até mesmo bolsas para bebês adoráveis. Temos tudo o que você precisa para complementar seu estilo único. Mas a RBG Bolsas não é apenas sobre acessórios. Podemos tornar seus momentos especiais únicos. Oferecemos personalização que ultrapassa o comum. Criamos produtos personalizados, desde brindes para sua instituição até acessórios que contam a sua história. Ligue no Zap 779-8802-0319 e fale com nossa equipe apaixonada. RBG Bolsas, onde cada peça conta uma história. Venha criar a sua na RBG Bolsas. Voltamos a apresentar Debate Melodia. Isso, gente, estamos de volta, 11h39 na Melodia. Pois é, nós estamos discutindo hoje esse tema aqui, se o cristão está sujeito a algum tipo de maldição familiar. Ou seja, se ele pode levar uma maldição por causa do pai, por causa da mãe, dos avós, enfim, se ele carrega alguma consequência disso. E vou fazer duas perguntas para o pastor Davi Amâncio. Fazer duas. Aproveitar que não é toda semana que ele tá aqui, eu já faço duas. Três tá bom. Aí eu divido com os três, fica bonzinho. Fica bom. Ô, pastor Davi. Ele aguenta três. Se fala muito em tem maldição, capacidade, né? Maldição pra lá, maldição pra cá, se pega, se não pega, enfim. O que é a maldição, né? Essa é uma pergunta. O que é a maldição, de fato, né? E a segunda pergunta é a seguinte: se as pessoas elas têm poder, se elas têm alguma autorização para amaldiçoar. E vou dar aqui como referência o texto de Romanos 12, que diz o seguinte: abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Se as pessoas têm esse poder de fato para amaldiçoar, e o que é a maldição? Uma pessoa pode lançar uma palavra de maldição sobre a outra? Pode. Alguém, um dia no seminário, eu perguntei, é possível matar? Aí
O pessoal falou que não. Não, é possível invocar os mortos? O pessoal falou que não. Eu falei, mas toda vez que você tiver um não invocarás os mortos, é porque é possível invocar. Agora, ninguém garante que o morto vem. Entendeu? Então, é possível lançar uma palavra de maldição sobre o outro? É. Agora, só vai alcançar se tiver causa. Simples assim. Se não tiver, pode ser o crente mais ungido do mundo. Lançando uma palavra de maldição, não alcança. Não alcança. Porque Deus trabalha por princípios. Ou seja, maldição sem causa, não pega. Não se cumpre. Não se cumpre. Ninguém pode amaldiçoar quem Deus já abençoou. É o que está escrito. Ninguém. Absolutamente ninguém. Então você que está comigo agora no debate, fique tranquila. Se alguém lançou uma palavra de maldição, só vai lhe alcançar se tiver causa. Ou seja, se tiver motivo. Se não tiver, relaxe. Vá descansar em paz. Agora, o motivo a pessoa deu. Né? A pessoa que deu. É. A pessoa que deu. Inclusive, tem filho aí desonrando pai e mãe e pensando que a conta não vai chegar. A conta vai chegar. Aí é uma promessa, né? Porque está quebrando um princípio. É um princípio. Mandamento é promessa, né? Então, veja só. Se a pessoa não é abençoada, é amaldiçoado. Diante de vocês eu coloco a bênção ou a maldição. Escolhe a vida para que vivas. Ou seja, a maldição é exatamente o oposto da bênção. Se uma pessoa não está abençoado, então ela pode estar desfrutando de uma maldição e às vezes nem sabe. Justamente porque violou isso aí. O que precede a maldição é a quebra. Se ele honra o pai e a mãe, ele vive. Exatamente. Mas se desonra... E vive muito, viu? Sim. Porque tem uma promessa de longevidade. Sim. Para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. E mais, pastor, e são dias de saúde, porque tem gente que vive muito, mas vive, né? Exatamente. Então, quem honra pai e mãe é viver com longevidade, viver com bênção, com Exatamente. saúde, lúcido, com vigor, né? com qualidade. Exatamente. Eu quero, só para clarear um pouquinho, para eu tentar deixar a essência do meu pensamento aqui, em relação a essa relação com o diabo, como é que funciona. Bom, ser tentado não é pecado. Pecado é ceder à tentação, correto? É verdade. Pronto. O pastor Edilson Gonçalves dizia no seminário, a capacidade de pecar não lhe obriga a pecar. Pronto. Então eu sou tentado. Mas daí até eu pecar, eu decido, eu resolvo. Eu sei que eu fui vendido ao pecado. Não é? E às vezes a gente fica naquela situação igual a Paulo. Não entendo o meu próprio agir. Tem um campo de tensão entre nós. Mas eu quero contar uma história sobre Santo Antão, aquele santo do deserto, santo mesmo, da Igreja Católica. Ele foi viver no deserto, uma vida isolada da sociedade. E lá, nem lá o diabo deixou ele em paz. Começou a tentar ele de um jeito que ele via mulher nua com os braços abertos na cruz. Ou seja, a cruz estava ali diante dele. Ao invés dele ver a cruz, o diabo mostrava para ele uma mulher nua. Santo Antão. Fustigando ele com tentação, mas nunca ele cedeu. Nunca. E aí o diabo, frustrado, disse, rapaz, depois de Jesus Cristo você foi o único que eu não consegui derrubar. Estou indo embora. Na saída, ao sair, e ouvindo essa afirmação do diabo, Santo Antão, depois que o diabo bateu em retirada, aí Santo Antão disse, enfim consegui ser santo. Aí o diabo que estava na espreita do lado de fora, não tinha ido de fato embora, disse, consegui. Nessa frase, enfim consegui ser santo. Ou seja, a vaidade da santidade. Sim. A vaidade da santidade. Tem vaidade do conhecimento, tem vaidade da espiritualidade, vaidade da santidade. Então, ele caiu nesse erro. Veja como isso é tão sutil. Quando ele pensou que tinha conseguido, aí ele tinha perdido, porque ele deveria ter dito, enfim, reconheço que sou um pecador. Mas ele disse, enfim, me tornei santo. E aí, o pecado dele apareceu. E aí, Satanás, então, comemorou porque finalmente conseguiu.
Então, isso é muito sério. É sério. É muito sério, porque nós não ignoramos seus ardis, entendeu? A minha fala aqui no início não foi no sentido de eximir também o diabo da sua responsabilidade. Pelo contrário. Agora, não podemos fazer marketing de Satanás de forma precipitada, banalizando a maldição. Maldição é coisa séria, gente. É coisa séria. Tanto que é o oposto da bênção. Então, não brinquemos com esse assunto. E outra coisa, vamos parar de ficar com esse negócio. Dá um espirro e ouve a voz de Deus. Deus me disse, Deus me falou. Que negócio é esse? Aí é uma linha direta com o Pai. Eu não estou entendendo isso. Que é uma facilidade para ouvir a voz de Deus. E normalmente esse pessoal pare profecia, revelação, ou pare até a igreja dessa forma, viu? Muito bem. Só lembrando, para quem tá chegando na igreja agora e de um pouco tempo para cá, não viu o que talvez aqui os pastores tenham visto, né? Assim, aquela febre da quebra de maldição. Década de 90. Nas igrejas, que foi uma febre. Ainda existe, ainda tem. Mas, assim, se criou também um mercado em cima disso. Vamos lembrar que surgiram vários livros, né, pastor? Rebeca Brau. Vários livros de quebra de maldição, vamos lembrar, né, pastor Davi? Pastor Davi também, né? Então surgiu um material, tinha as livrarias. Não, e as viagens ao inferno? Que tinha gente que via cabelo das crentes numa gaveta lá no inferno. As livrarias que surfaram em cima dessa onda. E aí você tem aí tudo isso aí. Aí vieram os cultos, pastor Silvio, e é aí que eu queria que o senhor falasse, os cultos de quebra de maldição, dos quais eu participei também, né? De muitos. O que era? Toda semana os crentes estavam lá para quebrar a maldição. Os mesmos crentes. Né? Então você quebrava a maldição nessa quinta-feira, na próxima quinta-feira você estava lá. Tinha um jugo, né? Era uma libertação que tinha prazo de validade. Sim, exatamente. Tinha uma libertação que tinha prazo de validade. Uma semana. Você tinha isso. Aí teve um dia que me deu um estalo e eu perguntei a alguém: peraí, a gente estava aqui a semana passada quebrando a maldição e agora a gente está quebrando de novo? Não funcionou? Aí pronto, de lá para cá eu comecei a questionar essas coisas. E aí, pastor Silvio, e ainda hoje existe esse culto de quebra de maldição em algumas denominações. Mas e aí, pastor, que maldição é essa que toda semana eu preciso quebrar? É uma situação muito difícil. E eu quero dar uma ênfase aqui para o cristão, uma vez que disse que se é possível ele realmente ser amaldiçoado, né? Está debaixo de maldição. O próprio Deus usa o seu servo, né, Malaquias, que tem essa difícil tarefa, né, de transmitir essa mensagem antipática para o povo, né? E em dado momento Deus toma a boca do profeta e diz: com maldição sois amaldiçoados. E outra coisa, a palavra não restringe a um grupo somente não, mas a nação toda. Então, a gente precisa ponderar na questão da maldição, aí implícita no texto, e em outras passagens bíblicas também, o que Deus e o que o texto bíblico nos ensina, né, com relação à maldição. A gente se depara ali com Noé amaldiçoando o próprio filho, a Cã maldito, seja Cã, né? Isso redundou em bênção ou em maldição sobre a vida daquele e os seus descendentes? Os próprios textos bíblicos vão preenchendo toda a dúvida. O porquê que o movimento parou lá? Foi década de 90 sobre quebra de maldição? Década de 80, foi, né? Final de 90 ali, né? Final de 90. Então... Eu fiz, viu? Com Deus e Tioca. Fez? Fiz. E vi gente que quebrou até a terceira geração e depois o problema estava lá e me perguntou por quê. Eu falei, não adianta quebrar, verbalizar, se não mudar o comportamento. Posicionamento. Então, eu falei. Posicionamento. Né? Se não mudar o comportamento. Pronto, era comprar uma briga, né? Você é doido? Era se rebelar. Era se rebelar. Então, dessa maneira... Deus e Tioca, a autoridade no Brasil. Foi, faleceu agora, ano passado. Dessa maneira a gente obterá a vitória, né? A gente sendo obediente, né? Sendo temente a Deus e fazendo a vontade de Deus, realmente essa maldição não vai se cumprir. Quando Baraque, ele pediu ao profeta Balaão para amaldiçoar,
Balaão disse que contra Israel não haveria nem canto, nem encantamento, né? Não poderia amaldiçoar, né? Porque é um povo seleto, um povo que Deus escolheu. Mas houve uma maneira de penetrar ali, que foi justamente a desobediência do povo. E quando começou a fazer coisas que não agradavam a Deus. Então, se existe isso na vida do cidadão, ele pode estar com a quarta, quinta geração depois de um pai muito consagrado a Deus, que foi um pastor. Isso, nada disso vai adiantar, porque cada um vai escrever a sua história, né? A responsabilidade pessoal já é ampla e largamente exposta na Bíblia, que cada um sofrerá o dano pelo seu próprio pecado. Mas se o pai está na vida da promiscuidade e o filho entra também nessa própria vida, e o filho do filho, então pronto. A maldição hereditária está aí porque cada um está abrindo a porta para esse tipo de espírito maligno agir na vida dele, e ele fazendo porque gosta, porque ele sente prazer nisso, e ele não pode depois acusar que somente foi o diabo, né? Mas ele abriu a porta e o inimigo veio e acabou trazendo sobre a vida dele uma desgraça, né? Vamos usar essa palavra, né? Acabou com a vida dele. Muito bem. Bom, eu queria ainda falar sobre essa teologia aí que foi muito forte na década de 90 da quebra de maldição, porque isso também criou porque assim, esses ventos de doutrina, de fato, eles vêm, passam, né? Mas eles deixam sequelas. Uhum. Eles deixam as sequelas, né? Assim, então você vê hoje assim, muita gente que tem, pastor Orlando, assim, medo. Sim. Tem gente que tem medo de comer alguma coisa na rua porque acha que foi preparada por, né? Tem gente, por exemplo, que tem medo de outras pessoas ao visitar a sua casa, tem medo de um mal olhado. Tem gente assim na igreja. Objetos, né? Pontos de contato. Pontos, exatamente, E aí, pastor Orlando, eu queria, de uma vez por todas, o cristão, ele está protegido pelo Senhor, né? Com certeza. A maldição dele já foi colocada na cruz, né? Com certeza. Inclusive, pastor Gileus, a palavra de Deus é bem clara quando, aqui anteriormente, eu acredito que foi o pastor Davi, falou sobre você tem o poder de abençoar e de amaldiçoar. Por que Deus fala isso? Porque existe poder, e você fez uma pergunta interessante também, qual é a ação humana disso aí, como que um homem pode agir. Nós temos poder, sim, em nossas palavras, né? A Bíblia diz que há poder em nossas palavras. A carta de Tiago fala muito sobre esse poder da nossa boca, da língua, daquilo que nós falamos, que nós declaramos, né? Que pode ser positivo ou negativo. E a palavra maldição, segundo um dicionário que eu estou aqui, diz assim, é maldizer, ou seja, é falar mal de alguém, diminuir por meio de palavras, falar expressões de má sorte e ridicularizar a descendência. Também são atitudes que atraem a maldição. Ou seja, o mundo todo se move por palavras. Nós fomos criados por meio de uma palavra de Deus. A humanidade foi criada por palavra, o homem foi criado por palavra, a terra, o mar, o céu foi criado por palavras. E hoje nós somos governados por palavras. Então, tudo se dá por palavra. E a palavra de Deus, ela é o verbo, né? João diz isso. Foi através de um verbo que se moveu tudo. A palavra pode mudar tudo. Palavras de bênção, palavras de declaração. Hoje eu saí de casa, peguei minha filha, orei, falei, você é uma grande mulher de Deus, a menina de 8 anos. Você é a princesa, eu te amo. Todo dia eu falo isso para ela. Todo dia eu enfatizo isso porque eu sei que há poder nas palavras, sabe, pastor Silvio? E é essa palavra que nós temos que entender, que a palavra de Deus nos garante que nós somos livres por meio da cruz nele. Se formos crucificados com ele, nós ressuscitaremos juntamente com ele também. E essa crucificação é justamente a mortificação da nossa carne, dos nossos desejos, dos nossos pensamentos, da nossa natureza velha e a santificação da natureza nova que foi ressuscitada ali na cruz do Calvário juntamente com Cristo. Então, precisamos ter não somente o entendimento, mas essa afirmação cravada em nossos corações. E esse resquício que o pastor Gileus falou aqui, de muitos
muitas ministrações, muitos movimentos, na verdade, né? Nós passamos por muitos movimentos no Brasil. Movimentos, eu não digo teológicos, não, porque teologia é o estudo de Deus realmente, né? Mas movimentos, movimentos ali... ventos de doutrina. Ventos de doutrina, né? Teve uma época da década de 80, pastor Silvio, o senhor deve conhecer também, que eu acredito que o senhor é da mesma faixa etária nossa aqui, de idade, que foi os dentes de ouro. Então tinha aquele vento de doutrina dos dentes, todo mundo queria um dente de ouro, ia para as igrejas para receber um dente de ouro. E aí veio e esses resquícios nós temos até hoje, porque parte daquelas pessoas que se tornaram líderes hoje foram ensinados assim. Talvez eles não tiveram a oportunidade de ter uma exegese, uma interpretação mais apurada da Bíblia, né? E nós temos grande parte das denominações brasileiras hoje que tem esse entendimento e replica isso, multiplica isso para os seus membros, e as pessoas, muitas pessoas, não têm entendido essa nova natureza que Cristo nos dá e, ao mesmo tempo, também a responsabilidade. Porque não é nova natureza só da conversão. Como eu disse, é um estado de santificação que todo dia nos exige virarmos as costas para o pecado e olharmos para a cruz. Ou seja, eu preciso me negar todo dia, eu preciso me santificar todo dia, eu preciso, né, mortificar minha carne todo dia, ser um melhor homem, um melhor pai, um melhor esposo, um melhor cidadão, aonde eu estou inserido todos os dias, e reconhecer realmente a nossa falha, né, os nossos limites e a soberania de Deus sobre nós. Pastor Davi, só para a gente encerrar e para a gente também não negar o fato, porque o senhor já falou que a maldição existe, para que alguém não pense que a gente está negando o fato da existência da maldição. A maldição, ela existe, só que a gente está falando aqui de maldição hereditária, que já é outra história, né? Que muita gente surfou em cima dessa onda aí, né? Aí você... Teve gente que fez regressão para ir lá, né? E visitar os antepassados para quebrar a maldição. É um negócio de doido mesmo, né? E aí, pastor Davi, só para a gente lembrar que existe sim a maldição adquirida, que é essa maldição que vem pelo pecado, né? Porque, assim, se não existir mais maldição, então não existe mais pecado, né? O pecado que trouxe a maldição, né? Então, eu só queria que o senhor falasse sobre isso para a gente fechar. Pastor. Um exemplo de maldição na Bíblia. Os filhos de Eli provocaram a Deus de um jeito, a ira de Deus de um jeito. Deus fica irado, Deus perde a paciência, viu? Não é que ele vive reagindo com as nossas... O ser humano não pega Deus de surpresa. Mas a casa de Eli foi dito sobre ela que os filhos daquela casa, eles não atingiriam a maior idade. Não atingiriam a maior... Isso é uma maldição, inclusive hereditária, viu? Que ia alcançar o restante que viria. Por causa de Ofni e Finéias. E Eli que foi, como muitos pais hoje, né? Besta e não corrigiu seus filhos, embora avisado. Teve tempo para isso. Ele disse, seja o que Deus quiser. Ele não botou limite nos filhos, não corrigiu seus filhos, e Deus falou, porque amas os teus filhos mais do que a mim, vou trazer juízo à tua casa. E trouxe. E a maldição alcançou não apenas os dois, mas quem veio depois. Então, foi dito sobre essa casa isso. E aí tem um caso diferente na Bíblia, que é o de Caim. Também. A maldição veio, mas ele tinha tempo hábil para mudar o curso. Teve tempo hábil. Entendeu? A terra foi amaldiçoada. Sim. Nasceu cardos e abrolhos. Você só tem hoje umas pestes brotando da terra aí, de erva daninha, por causa dessa maldição. Se não fosse isso, a terra era melhor. Mas a terra foi amaldiçoada. Então não brinquemos com isso. Agora, se você não tem motivo nenhum para ser alcançado pela maldição, descanse seu coração. Podem até pagar, como fizeram com o povo de Deus. Podem pagar para ali amaldiçoar, mas não vão conseguir. Que é um exemplo de um povo que é abençoado por Deus. E nem Hitler conseguiu, porque esse povo está debaixo de uma promessa. O povo judeu. Sim. E Hitler falou, vamos riscar Israel do mapa. Não conseguiu. Ahmadinejad também falou, nós vamos riscar Israel do mapa. Verdade. Ninguém conseguiu até hoje. Isso não se explica pela ciência. Verdade. Isso não se explica pela ciência. Uma nação pequena. Nem a melhor explicação do mundo. Eles desafiam até a matemática. Eles desafiam. Sabe por quê?
porque estão debaixo de uma promessa de Deus. Então, não brinquemos com isso, nem com a bênção, nem com a maldição. Porque se uma pessoa está debaixo da bênção, olha, é melhor você ter como amiga do que como inimiga. Muito bem. Gente, eu quero agradecer aqui os nossos debatedores. Obrigado ao pastor Davi Amâncio. Obrigado ao pastor Silvio e ao pastor Orlando Filho. Deus abençoe vocês também. Obrigado pelo carinho da audiência. Chegando o Rádio Chofé, nosso amigo Léo Pereira. E o Debate Melodia fica assim. Amanhã, sexta-feira, 7 de março, se o Senhor Deus nos permitir, estaremos de volta para mais um Debate Melodia. Com criança não se brinca. O abuso sexual